Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 11. 11? Eu acho que é 11. 12. 12. Não podia falar. Você sabia que você estava lá dentro. João capítulo 12, do verso 1 até o... Meu Deus, 11. 11. 11. É, então, Gente, eu preciso pegar minha outra Bíblia, tá lá no carro, eu não enxergo. Pode deixar, não é agora, não. Depois. De que pregou 11 não. Aí, ó. Isso que eu não lembro. Mas já era. O texto diz assim: 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado dentre os mortos. Prepararam-lhe ali uma ceia. Marta servia, Lázaro era um dos que estavam à mesa com Jesus. Então Maria, pegando um frasco de perfume de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E toda a casa se encheu com o cheiro do perfume. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que estava para trair Jesus, disse: por que este perfume não foi vendido por 300 denários e o valor não foi dado aos pobres? Ele disse isso não porque se preocupava com os pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa do dinheiro, tirava o que era colocado nela. Mas Jesus disse: deixa que ela guarde isso para o dia do meu sepultamento, porque os pobres sempre estão com vocês, mas a mim vocês nem sempre terão. Uma numerosa multidão dos judeus ficou sabendo que Jesus estava em Betânia. Eles foram até lá não só por causa dele, mas também para ver Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado dentre os mortos. Mas os principais sacerdotes resolveram matar também Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, voltavam crendo em Jesus. Amém? Bom, Jesus tinha feito um dos seus maiores milagres entre todos, que era a ressurreição de um morto, né? Jesus havia percorrido o seu ministério fazendo muitos milagres, né? Jesus curou cegos, Jesus curou surdos, Jesus curou mudos, Jesus curou enfermos. Mas um dos maiores milagres, ou o maior milagre de natureza física, foi certamente a ressurreição de Lázaro. Um homem que estava morto há 4 dias e que agora tem a sua vida restituída por Jesus. Imagina os noticiários ali da época, né, se houvessem falando da ressurreição de um homem que estava morto há mais de 4 dias. Certamente a aldeia de Betânia, que era uma cidadezinha muito pequena, era uma aldeia muito pequena, certamente ficou alvoroçada com essa notícia. Todo mundo indo ali no sepulcro de Lázaro para ver aquela cena de Jesus dizendo: Lázaro, vem para fora. Né? E o mais importante, o mais interessante é que Lázaro não teve nenhum tipo de livre-arbítrio nessa história. Né? A vontade dele não foi satisfeita. Quando Jesus chamou, a graça foi irresistível. Ele teve que vir. Né? Não teve jeito de falar assim: não quero ir, Jesus. Não estou afim, já estou morto aqui 4 dias. Deixa eu quieto aqui. Não. Quando Jesus chama, a sua graça é irresistível. E Lázaro ressuscita. É nesse contexto que a gente está agora no capítulo 12.
Jesus agora está novamente na casa desses amigos, Marta, Maria e Lázaro, dessa família que são amigos de Jesus. E Jesus é convidado para cear nessa casa. Tá? Diferentemente da ideia da ceia, que a gente pode pensar, né? A ceia aqui é uma reunião familiar onde eles vão comer, partir o pão. A ceia para o judeu é a ideia do partir o pão, ou seja, de partilhar a comida. Toda vez que eles partilham a comida, eles estão dizendo uns aos outros, nós temos comunhão uns com os outros. Tipo um café depois que a gente faz aqui. Isso. Certo? Então, é uma expressão é uma expressão para se falar o seguinte: nós temos comunhão. E o texto vai dizer que faltam 6 dias para a Páscoa. Né? Aqui o texto está falando acerca da Páscoa, da celebração da Páscoa judaica. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que faltam 6 dias para quê? Para a crucificação de Jesus. Ele é crucificado na Páscoa. Né? Na semana ali da Páscoa. Então, Jesus vai para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado dentre os mortos, e prepararam ali uma ceia. Marta servia, Lázaro era um dos que estava à mesa com Jesus. Olha, Jesus está na casa, Lázaro está sentado à mesa com ele, e o texto vai dizer que Marta servia. Esse texto remete a gente a uma ideia e a lembrar de uma outra visita de Jesus à casa dessa família. Lembra que Jesus já havia visitado esses 3 irmãos de uma outra oportunidade? Isso está registrado lá em Lucas capítulo 10, a partir do verso 38. Jesus está na casa de Marta, Lázaro e Maria, e o texto vai dizer lá em Lucas 10 que Jesus está lá, Marta está desesperada fazendo um monte de coisa, né? Igual doida lá fazendo um monte de coisa. E de repente ela olha, vira para Jesus e fala assim, e aí ela olha, vê Maria aos pés de Jesus, e ela vira para Jesus e fala assim: Jesus, manda Maria me ajudar, ué. Só eu que estou aqui nessa cozinha, só eu que estou fazendo as coisas, né? Fica bravo ainda, né? Fica bravo. E aí Jesus, né, diz: Marta, Marta, você está tão ansiosa por tantas coisas, uma só coisa é o que te basta, e Maria escolheu a melhor parte. Isso está lá em Lucas. Agora Jesus está na casa deles de novo e Marta está servindo. Mas por que Jesus não chama a atenção de Marta agora, como chamou da primeira vez? Por que Jesus agora não olha para Marta que está servindo e diz: Marta, você continua ansiosa? Não. Porque agora Marta está servindo com alegria. Marta agora está num processo que a gente chama do processo do discipulado cristão. Marta agora serve com alegria. Existem 2 níveis em que eu e você podemos servir o Senhor. Ou podemos servir por obrigação, ou podemos servir por um grande peso nas nossas costas, ou podemos servir ao Senhor com alegria. Nós temos que servir ao Senhor. Faz parte da caminhada de nós como cristãos servir ao Senhor. Mas o nosso serviço precisa ser com alegria. A diferença daquela Marta que servia de forma desesperada para essa Marta é o relacionamento com Cristo. Agora ela entende que o serviço precisa ser com alegria. O texto vai prosseguir e vai dizer que, verso 3, então Maria, pegando um frasco de perfume de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E toda a casa se encheu com o cheiro do perfume. Veja as 2 cenas, os 2 encontros. Lá em Lucas capítulo 10, Maria está aos pés de Jesus de novo. A primeira vez. Marta olha, ela está aos pés, e Jesus diz que ela está escolhendo a melhor parte. Agora Maria está aos pés de Jesus outra vez, aqui em João 12. Só que agora ela não está só aos pés.
ela derrama sobre os pés de Jesus o nardo, o bálsamo ali do nardo puro. Ou seja, da mesma forma que Marta cresce no discipulado, cresce na sua adoração como serviço ao Senhor, Maria também cresce na sua adoração. Por isso que o tema do nosso estudo hoje é a beleza da adoração verdadeira. Né? E o texto vai nos chamar a atenção, por isso que eu quis fazer esse paralelo entre os dois textos, para chamar a nossa atenção, que nós precisamos crescer como discípulos de Cristo. E cada vez que nós nos encontrarmos com Cristo, o nosso encontro precisa ser movido por um crescimento. Então, da mesma forma, Marta servia por estando entristecida e Jesus molda ela para dizer, não, Marta, você está escolhendo a pior parte. E agora ela serve com alegria. Da mesma forma, Maria, que tinha escolhido a melhor parte lá em Lucas 10, estava aos pés de Jesus, agora ela continua a sua adoração. Mas agora, além de estar aos pés, ela faz uma oferta ao Senhor. Ela transforma a sua adoração em uma entrega completa, em algo que custe a ela. Mas, e aqui tem um ponto muito importante, que talvez vocês já tenham ouvido em algum momento essa mensagem, quando as pessoas vão olhar para a ideia aqui de Maria e dizer assim, tá vendo? Maria entregou o nardo puro, o nardo caro, né? E é isso que a gente tem que fazer, a gente tem que entregar aquilo que é caro pra gente, você tem que pegar e renunciar a tudo que você tem, né? Eu já vi gente falando absurdos sobre esse texto. Também já. Entendeu? Quando na realidade o que a gente precisa aqui é olhar para a intenção. O texto está falando sobre intenção do coração. Eu vou te explicar porque daqui a pouco ele vai falar de Judas. Então existe um contraponto aqui entre duas intenções de adoração. Entre duas intenções de coração em relação a Cristo. Quando Maria pega esse vaso, esse vidro de nardo, era como se fosse um negócio desse tamanho aqui, no máximo. Não era nada maior que isso. E diferentemente que algumas pessoas comentam que o nardo era usado para o casamento, ou que era um perfume que a mulher comprava para sair e ficar cheirosa, bonita, não. O nardo era um perfume, um bálsamo usado para cerimônia de sepultamento. Durante os sepultamentos judaicos era comum que o corpo fosse encharcado por bálsamos, por perfumes. Só que o nardo era um perfume que era usado para sepultamentos reais, só para reis. Pessoas comuns jamais os mortos comuns jamais recebiam nardo. O nardo era exclusivo para autoridades, para reis. E olha a visão de Maria. Olha o que Maria enxerga. Quando ela compra o nardo, né? E o texto vai nos dizer, quando Judas vai interpelar, o preço desse nardo, 300 denários. Um denário é um dia de trabalho. Um denário corresponde a um dia de trabalho. Maria vai lá, compra um vidrinho de nardo que custa 300 denários, ou seja, 300 dias de trabalho. Pensa aí, você pegar o seu salário de um ano inteiro, né? Pensa, você trabalhar um ano inteiro, pegar seu salário todo mês, sem tirar um centavo, guardar tudo para comprar um vidro. E aí ela compra, e o que ela faz? Ela coloca em cima de uma estante bonita, ela mostra, não, ela quebra, derrama aquilo nos pés de Jesus. Gente, derramar nos pés de Jesus aqui não é derramar nos meu e no seu pé que está limpinho, bonito. Ela está derramando em pés empoeirados. Ela está derramando no pé de um judeu, de alguém que anda de sandálias no meio do terreno árido ali. Os pés são sujos. Quando a gente chegar lá em João 13,
quando Jesus lava os pés dos discípulos, vocês vão entender um pouco mais sobre isso também. Né? O que ela faz? Ela pega o nardo, que significava a expressão da renúncia para a realeza, e joga nos pés de Jesus. O outro ponto importante aqui no texto é que diz que ela seca Com seus cabelos. com seus cabelos. A Aline está de touca ali. As mulheres costumavam ficar com véus. A mulher só podia tirar o véu em duas circunstâncias. Uma, diante do seu próprio marido, na sua casa. E segunda, na maior expressão de humilhação da sua vida. Uma mulher sem o véu e mexendo nos seus cabelos significava que ela estava na maior posição de humilhação da sua vida. Quando Maria joga o nardo nos pés de Jesus e seca com seus cabelos, ela está dizendo o seguinte, que ela está demonstrando ali toda a sua reverência a Jesus. Ela está se humilhando aos pés dele. Ao mesmo tempo que ela está reconhecendo ele como rei, dando a ele a honra e a glória como rei por causa do preço do nardo, ao mesmo tempo ela está dizendo, diante desse rei, eu não sou nada. Diante desse rei que merece aqui o derramar, e por favor, irmãos, entendam, não é a questão dos 300 denários. Isso aí está na intencionalidade de Judas, a gente vai chegar lá. Ah, então vou fazer a campanha, doe 1 ano do seu salário para Jesus. Não é isso. Entendeu? É a questão do que, ao olhar para Jesus, o quanto Maria percebia o valor dele para ela. O valor da presença de Cristo para ela era algo inestimável. Tipo, aquele perfume não valia nada, né? Não era nada, aquilo não era nada. Ela joga nos pés sujos. Ela não joga na cabeça, no corpo, no pescoço. Não, são nos pés sujos. Ou seja, ela está demonstrando que a grandeza de Cristo, o valor de Cristo é muito superior àquilo. O texto não vai falar, a ideia de João aqui não é chamar a nossa atenção para o valor do nardo. Não é falar Tipo, eu tô pegando um negócio muito caro, tipo, tô desperdiçando do ali, né? quanto eu estou fazendo. É. Tá vendo? Olha, eu estou doando aqui um negócio que é 300 dias do meu trabalho. Não, João não está chamando atenção para isso. João está chamando atenção para o valor de Cristo. Para quanto Cristo é valioso. Não é sobre Maria, é sobre Cristo. Não é sobre a posição dela, é sobre a posição de Cristo. O que ela faz ali é mostrar para nós como é que nós devemos adorar o Senhor. A beleza da adoração verdadeira, e esse é meu primeiro ponto aqui, é que a beleza da adoração verdadeira é uma adoração que renuncia tudo por Ele. Que nada tem mais valor na nossa vida do que Ele. Que tudo aquilo que cerca a nossa vida seja o mais valioso possível. É incomparável ao valor de Cristo em nós. Se eu e você queremos adorar a Deus verdadeiramente, a Jesus verdadeiramente, a gente tem que considerar isso, irmãos. Nada pode ser mais valioso do que adorar Ele, do que a presença dEle, do que estar com Ele. Não é olhar para os nossos nardos, não é olhar para aquilo que vale para nós, não. É olhar para aquilo que Ele é. A intenção do coração de Maria é esse. Ela diz, Ele tem um alto valor. E diante desse alto valor, quando ela tira os cabelos e seca os pés com os cabelos, ela está dizendo, a minha única alternativa é me humilhar diante dele. E a humilhação aqui, irmãos, não é a humilhação de quando alguém superior humilha o outro.
quando alguém debocha do outro, quando alguém diz para o outro, você não serve, você não presta, eu sou melhor que você. Não, não. A humilhação de Maria aqui é a humilhação da reverência. É de compreender quem ela é diante dele. A gente precisa compreender isso. Diante do Senhor, quem somos nós? Eu e você não somos o centro do coração de Jesus, como diz o David. David Leonardo. Não. Falou. Falou o quê? De Jesus, você é o centro. Cara do banquinho. Então, Maria está nos mostrando aqui que a nossa adoração por Jesus precisa ser uma adoração de compreensão da sua natureza divina e de quem somos nós diante dele. Soltar os cabelos para ela era dizer assim, eu estou me colocando na posição de maior humilhação na minha vida. Eduardo, o que isso quer dizer? Quer dizer, irmãos, que para a gente servir a Cristo, a gente tem que dar tudo. Para a gente servir a Cristo, a gente não pode ter limite. O que é o limite aqui? Não é o limite de dar, não. É o limite de dizer o seguinte, eu não me envergonho do Evangelho. Eu não me envergonho de Cristo. Eu posso ser, você pode ser xingado por Jesus, amém. Alguém pode debochar de você por servir a Cristo, amém. Alguém pode dizer que não vale a pena estar aqui, amém. Mas não, diante dele nós nos dobramos. Diante dele nós reconhecemos a nossa pequenez e reconhecemos a sua grandeza. O texto vai prosseguir e vai dizer sobre a outra, né? E vai dizer assim, e toda a casa se encheu com o cheiro do perfume. Outro ponto que me chama a atenção aqui é que a expressão da adoração de Maria não fica presa só a ela, mas ela se estende como um testemunho. Quando a casa se enche do cheiro, significa que todos estão testemunhando a adoração dela. A beleza da verdadeira adoração é o nosso testemunho. O perfume que nós temos, né? O apóstolo Paulo vai dizer aos Coríntios que nós somos como um perfume de Cristo. Então, o meu segundo ponto aqui é esse. A beleza da adoração verdadeira é que eu e você testemunhemos, que os nossos atos em relação a Cristo sirvam como testemunho para os outros. Eu posso falar aqui, eu posso pregar para você, eu posso contar aqui do texto, mas se os meus atos, quando eu sair dessa porta para fora, não testemunharem acerca de Cristo, não vale a pena. A gente já pode aprender um monte de coisa aqui, pode estar junto, pode partilhar o pão e a palavra, mas se os nossos atos, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, com as pessoas que estão se encontrando conosco, não Evidenciar. exalarem esse cheiro desse perfume, eles não vão valer de nada. O texto vai seguir e vai dizer o seguinte, mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que estava para trair Jesus, disse, por que esse perfume não foi vendido por 300 denários e o valor não foi dado aos pobres? Judas, hein? Olha que interessante. O texto vai dizer que Judas, um dos seus discípulos. Toda vez que você ouvir essa expressão nas Escrituras, um dos seus discípulos ou discípulos, entenda, é alguém que caminha com Jesus. Por que eu preciso enfatizar isso aqui? Porque Judas não é um visitante. Judas é um discípulo. Judas caminha com Cristo, aprende de Cristo. Discípulo é aquele que caminha ouvindo e aprendendo com seu mestre. Mas veja a intenção do coração de Judas. Por isso que esse texto fala sobre intencionalidades. A intenção do coração de Judas, ele olha e fala assim, deixa eu contar uma coisa para vocês. Por que não pegou esse vidrinho de nardo,
vendeu por 300 denários, ou seja, quase um ano de salário, e distribuiu para os pobres. E tipo, ia ser mais lucrativo, né? Na perspectiva do coração de Judas, eu em vez de jogar o nardo no pé de Jesus ali, eu vendo e olha quantas cestas básicas eu poderia comprar para os pobres. Judas está fazendo algo aqui que até hoje nós vemos, chamado pragmatismo. O que é o pragmatismo? O pragmatismo significa o seguinte: o que é que funciona? O que é que dá certo? O que é que dá resultado visível? Eu quero ser pragmático. A pessoa diz assim, eu quero ser pragmático. Como é que eu faço para pintar essa parede? Eu compro a tinta, compro o pincel e pinto. É pragmático, prático. A intenção do coração de Judas aqui é ser pragmático. Só que dentro do seu coração está uma mentira. Ele não quer abençoar os pobres. Quer roubar. E João vai dizer. Meio Judas, hein? Ele disse isso, verso 6, não porque se preocupava com os pobres, mas porque era ladrão e tendo a bolsa do dinheiro tirava o que era colocado lá. Judas era o tesoureiro do ministério de Jesus. Nossa, pai. Eu já ouvi falar que o povo falou que ele era muito inteligente, né? Mas assim, ele era tesoureiro. Acho que Jesus não escolheria, lá, né? ele não escolheria qualquer pessoa para ser tesoureiro. Né? Mas veja qual é a postura de Judas como discípulo. Ele é alguém que anda com Jesus, mas que rouba o próprio Senhor Jesus. Espera aí, pastor Eduardo, Jesus estava preocupado com o dinheiro da bolsa lá? Não. Mais uma vez eu vou repetir para você sair daqui compreendendo isso. Intencionalidades. A intenção do coração de Judas é: eu quero ter um benefício próprio. Uma vantagem, né? Não, para quem Judas está olhando no final das contas? Para ele. Para ele mesmo. Terceiro ponto, todo discípulo de Jesus que olha para si mesmo é um falso discípulo. No final das contas, Judas está com um discurso maravilhoso. Não, vamos vender isso aí para o dezenário, vamos distribuir, vamos fazer um caminhão aqui do Faustão, caminhão da cesta básica. Vamos fazer aqui a carreata para Jesus, e aí a gente arrecada um monte de toneladas de alimento e dá para os pobres. Mas no final das contas, Judas está olhando para ele mesmo. Eita. Ele quer ter um benefício próprio. Já pensando nele, né? Na realidade, ele não queria dar para os pobres, ele queria que o dinheiro fosse para a bolsa, para quê? Passar a mão. Para ele roubar. Pastor Eduardo, isso acontece hoje? Não, que isso. Isso acontece hoje? Acontece. Quantas pessoas estão trabalhando para Jesus, olhando só para o seu próprio umbigo, para o seu próprio interesse, para as suas próprias vontades? Quantas pessoas estão fazendo o que chamam de obra de Deus para no final serem elas mesmas as beneficiadas? Não estou fazendo a obra, mas no final o benefício está vindo é para mim mesmo. Pera aí, que obra é essa? Tá estranho. Eu faço a obra e amanhã eu viro um político. Eu faço a obra e eu agora sou amigo do prefeito, agora eu tenho influência na cidade. E no final tudo volta para o meu benefício. Espera aí, essa obra não é a obra de Cristo. Não é a obra de Deus. Aí Jesus olha para Judas e fala: Judas, você nunca leu Deuteronômio 15, 11? O que está lá? Os pobres vocês sempre têm com vocês. Ou seja, você sempre vai ter a oportunidade de ajudar os pobres.
Mas veja como Jesus joga a conversa para a eternidade, para a prioridade. Isso vai prosseguir, vai dizer. 8. Vamos 7. Mas Jesus disse: deixa que ela guarde isso para o dia do meu sepultamento. Lembra que o nardo era ser usado para o sepultamento? Maria está antecipando aquilo que ela compreendia. O texto de João 12 começa como? 6 dias antes da Páscoa. Quem é o discípulo que tem os olhos mais abertos aqui? Maria ou Judas? Maria. Ela está aos pés de Jesus olhando para 6 dias posteriores em que algo vai acontecer. Jesus percebeu isso e falou assim: eu deixo ela quieta aqui, Judas. Deixa que ela guarde isso para o dia do meu sepultamento. Ele está próximo. E o sepultamento de Jesus, irmãos, não é o fim. O sepultamento de Jesus é a expressão de que a sua missão, dada pelo Pai, foi cumprida. E o texto vai prosseguir e vai dizer: porque os pobres sempre estão com vocês, mas a mim vocês nem sempre terão. Está dizendo aí, você sempre vai ter a oportunidade de ajudar o próximo, sempre. E nós não vamos deixar de fazer isso nunca. Mas o que Jesus está nos ensinando aqui quando ele diz: mas a mim vocês não terão para sempre, é: nunca inverta as suas prioridades. O evangelho é sobre ele. O evangelho não é filantrópico. As nossas boas obras são o nosso reflexo do nosso amor por ele. Você pode escrever isso hoje. Não é? Histórias, né? São os reflexos do nosso amor por ele, da nossa devoção por ele. Por isso praticamos boas obras. Verdade. Nós não praticamos boas obras para ir a ele, para receber algo dele. Nós praticamos boas obras porque já recebemos algo dele. E aqui Jesus está ensinando isso. Ei, os pobres, você sempre vai ter a oportunidade de fazer isso. Mas nunca inverta a prioridade. Buscar a Deus em primeiro lugar. Tem uma frase na Eclesiastes, que eu vi esse tempo, não sei se tem alguma coisa a ver. Fala assim, ó: tudo que de bom em mim é Cristo, o resto é eu mesmo. Sou eu. É verdade. Nossa, essa frase, cara. Mas é verdade. Não é não, cara? E aí, né? Então esse é o segundo ponto. Um verdadeiro discípulo, o terceiro ponto, né? Um verdadeiro discípulo de Jesus é aquele que tem a intenção do seu coração focada realmente em Cristo. Ele não pode ser mentiroso. Ele não olha só para si. Ele não busca os seus próprios interesses, o seu próprio benefício. E o texto vai prosseguir e vai dizer: uma numerosa multidão dos judeus ficou sabendo que Jesus estava em Betânia. Eles foram até lá, não só por causa dele, mas também para ver Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado dentre os mortos. Mas os principais sacerdotes resolveram matar também a Lázaro. Porque muitos dos judeus, por causa dele, voltavam crendo em Jesus. O Lázaro vai contar para todo mundo. Veja, o texto vai encerrar falando de uma trama. Os judeus e os sacerdotes ficam sabendo da história. Peraí, Jesus ressuscitou um homem chamado Lázaro, ele está vivo, e esse homem Lázaro agora está falando para todo mundo. Tá dando a língua nos dentes, tá falando para todo mundo, Lázaro. Convidando todo mundo. O Lázaro, em vez de ir para casa dele, ficar quietinho lá, entendeu? Porque esse Lázaro não pode dar fim, não. Foi mesmo. Não pode dar fim nesse Lázaro, não. O Lázaro, em vez de ficar quieto na casa dele, tranquilo, quietinho lá,
Ele espalhou agora para todo mundo o que Jesus está fazendo. E o que os judeus e os sacerdotes fizeram? Ficaram satisfeitíssimos. Que bom, que joia, né? Irmãos, sempre os judeus e sempre os sacerdotes não vão ficar satisfeitos com o verdadeiro evangelho. Não adianta. Aqueles que buscam seus próprios interesses sempre vão colocar os seus interesses na frente de tudo. Até na frente da verdade. O que eles queriam fazer? O texto diz que eles vão procurar Lázaro para matar ele, gente. Que é tipo tirar uma evidência, né? Não, eles não querem ir atrás de Lázaro para dele. calar Lázaro, para ouvir o testemunho de Lázaro. Lázaro, e aí? Você estava morto? Como é que foi? O que você viu lá? Né? Apareceu alguma coisa? Né? Não. Vamos matar ele. Porque todo aquele que testemunha a verdade de Cristo, ao se deparar com aqueles que buscam seus próprios interesses, vai ser desejado de morte. Pregue o evangelho verdadeiro e seja odiado. Simples assim. Vai doer, mas vai curar. Não? John Stott dizia assim: pregue o evangelho e morra. É isso. Você quer pregar o evangelho de verdade? Esteja pronto para morrer. Porque eles vão querer te matar. O que Jesus fez? O que foi o final? Eles não queriam matar ele. E agora estão olhando para Lázaro e querem matar Lázaro. Mas a última lição que eu partilho com vocês aqui é que diante de uma adoração, da beleza da adoração verdadeira, nada pode impedir o agir de Deus. Nada. Pode se levantar os sacerdotes, pode se levantar os judeus, pode se levantar quem quiser. Lázaro continuou vivo. E Jesus foi até o fim da sua missão. Alguém vai apontar o dedo para você, alguém vai dizer para você que você não pode fazer o que você está fazendo, alguém vai dizer que aquilo que você está fazendo não é de Deus ou está errado, mas entenda uma coisa, se for o verdadeiro evangelho, fica tranquilo, não vai ter nada que vai impedir o propósito de Deus de acontecer. Amém. Lázaro vai continuar vivo. Quem ressuscitou Lázaro não fui eu, foi o Cristo. Quem ressuscitou eu e você dos mortos. Nós estávamos mortos dos nossos delitos e pecados. Mas Deus. Ele que nos ressuscitou. E é Ele que vai nos guardar até o fim. Amém. É Ele que vai nos segurar nas suas poderosas mãos até o fim. Glória a Deus. Os planos que foram intentados para matar Lázaro não prevaleceram. Por quê? Porque quem chamou Lázaro para a vida foi Cristo. Quem chamou eu e você para a vida foi Cristo. Amém. Quem bradou o nosso nome para sair dos nossos túmulos foi Cristo. E é Ele que vai garantir a nossa vida até o fim. A beleza da verdadeira adoração é isso. Que o meu e o seu coração estejam sempre com a melhor intenção, que é reconhecer Jesus como detentor de toda a glória. É isso que nós cantamos aqui em Colossenses. Já não há mais nada que a Ele não pertença. Em tudo existe graça. Amém. É? Bravo. Chique, pesadíssimo. Amém? Tomou uns tapas na orelha aqui. Amém? Mas amém. Que aula.